É isso aí. Gente, vamos falar agora de Santos e Palmeiras, sábado, 9 horas da noite, na Vila Belmiro, transmissão Sport TV e Premier. Mussete, você estará nessa partida, jogo atrasado pela 13ª rodada, gente. Então aí, Palmeiras e Flamengo jogando no fim de semana para igualar aí o número... Eles já estão igualados em número de jogos, né? Mas cumprindo aí a tabela da CBF dos jogos atrasados. Mussete, dando um pouquinho do clima por aí em Santos, né? Acho que vale a gente começar por isso. A gente viu ontem protesto contra o Neymar, faixa, na verdade, contra o Neymar, né? A torcida se manifestando, o Santos num momento difícil. E esse Santos enfrenta o Palmeiras, que quer se manter na liderança, chega muito desfalcado, mas ainda assim um time muito forte. Tá aí, ó, a faixa do Neymar. Com vírgula, viu, Luiz? Não, gente, professor Pasquale está orgulhosíssimo dessa faixa. Porque foi em Santos, né? O Mussete, acho que não era dessa época, que escreveram Viola joga bola, né? Esqueceram a vírgula e fizeram um elogio na pichação naquela época, há muito tempo. Viola joga bola. Viola, obrigado. Obrigado. É isso, gente. Uma vírgula muda tudo, né? Muda o sentido todo. Ô, Samir, você lembra do César Conforte, o vice do Modesto, que ele fez? Me conta aí para ver se eu... Ele tinha uma campanha na torcida de um tal banco patrocinar o Santos. E aí ele quis entrar na campanha, aí colocou Banco X, patrocina o Santos, sem vírgula. E aí acharam que era um anúncio de novo patrocínio no Santos. Verdade, muito bom, lembrei agora. Gente, fica o recado. Usem a vírgula na hora certa. Essa não é de vírgula. Essa não é de vírgula, mas é o melhor canto de torcida que já existiu nos estádios do Brasil. Que era quando a Gaviões da Fiel ia para o Pacaembu e gritava: atenção, Pará, os Gaviões jamais acabará. Um grande português, é muito bom. Ô, Mussete, vamos dar um clima um pouco desse Santos, né? E também desse Palmeiras, desse confronto que é um clássico, os dois times em situações opostas na tabela. Pois é, Lu, o grande objetivo do Santos é resgatar de alguma forma o alçapão que já foi a Vila Belmiro para esse clássico de amanhã. O retrospecto do Santos é ruim, o Santos não tem jogado bem na Vila, foi assim contra a Vitória e Fortaleza, mas nos clássicos o Santos teve boa atuação, foi assim na vitória contra o São Paulo e na vitória contra o Corinthians, os dois únicos jogos que o Santos venceu sob o comando do Vojvoda. Então está existindo uma espécie de sinergia entre clube e torcida para que esse jogo tenha uma atmosfera positiva. Isso começa de fora para dentro com duas campanhas. A primeira é uma ação das torcidas organizadas do Santos, as três principais organizadas emitiram um comunicado em conjunto, o Arquibancada Santista, como a gente está vendo, torcida jovem, sangue jovem e força jovem, cantando um só grito na Vila, então todos os gritos serão puxados pelas torcidas e pelas baterias, então não vai haver aquelas músicas próprias das torcidas organizadas, vai haver apenas um grito de apoio ao Santos. Torcedores comuns também organizam o corredor de fogo, que já é tradicional em jogos importantes para a recepção do ônibus, e conseguiram a arrecadação de R$10 mil para comprar os sinalizadores. Então, o torcedor que quiser vai poder chegar na Princesa Isabel, pegar seu sinalizador para receber o ônibus. Essas campanhas começaram de fora para dentro e agora o Santos carimbou, trazendo as organizadas para o treino da tarde desta sexta. Daqui a pouco, o treino começa por volta das 4 da tarde. Boa parte do treino vai ser fechada, mas nos minutos finais, representantes das torcidas organizadas estarão no CT Pelé para manifestar apoio, para contar como vai ser esse sábado diferente na Vila, onde vai haver apenas um grito de todo o estádio, pedir apoio, dizer e informar que só apoio vai rolar, nenhuma crítica vai ocorrer até o apito final. E além disso, o Santos prepara uma festa com faixas especiais para a partida, faixas de mão, interação com o telão, fumaça, fogos. Então a ideia mesmo, partindo de fora para dentro e depois o Santos de alguma forma oficializando, é que tenha um alçapão para essa partida contra o Palmeiras, algo que a Vila está devendo nos últimos jogos, essa atmosfera. Agora falta que o elenco também vibre mais, jogue bem contra o Palmeiras, para que o Palmeiras desfalcado possa sentir esse efeito do alçapão da Vila, que faz tempo que não aparece. E essa atmosfera hostil pode brecar
o líder Palmeiras, Samir? O Lucas citou a união da Força Jovem, Sangue Jovem, Torcida Jovens, mas tá faltando um jovem aí, né, para jogar bola, que é o Neymar, né? Esse jovem, né? Porque ele é jovem ainda, né? Não é o menino Ney, mas ele é jovem ainda. Se ele resolver jogar bola, eu acho que vai ser importante para o Santos. Agora, esse clima hostil, eu conheço bem, né? Muitos anos ali de cobertura de Vila Belmiro, a Vila realmente ela consegue, né? Quando ela quer, né? Ter esse clima hostil para os adversários. Até ali as cadeiras cativas, né? O Lucas sabe bem, tem muita gente que quando quer ser mal educado ali, consegue com força. Então, jogar na Vila Belmiro é sempre complicado. Se tiver esse clima hostil ainda para o Palmeiras, eu acho que é difícil jogar na Vila, né? Eu não sei como vai estar a temperatura amanhã, mas é calor, é abafado. A Vila ali realmente é... Eu lembro em muitos jogos que eu cobri do Santos, assim, poucos jogos o Santos perdeu. Tudo bem que nos últimos anos, né, o Santos perdeu um pouco a força da Vila, mas conta muito. Vários anos já era para o Santos ter caído para a Série B e eu sempre tive esse discurso. O Santos não caía por causa da Vila. Né? Ainda ficava aquela discussão, o Santos é do mundo, o Santos é de Santos, quem é de Santos? O Lucas sabe que essa discussão é eterna lá. O Santos é de Santos, o Santos é do mundo, vai para o Pacaembu. Enfim, o Santos, né, se garantiu muitas vezes na Série A com times, elencos muito mal montados aí pelos seus presidentes por conta da Vila Belmiro. Então, a pergunta é, ajuda? Ajuda. Ajuda e muito. PVC, é um Palmeiras que vem de uma derrota para o Mirassol, né? Mas na partida anterior tinha vencido justamente o Santos, já que eles têm essas duas partidas muito próximas aí por conta do jogo atrasado. O que vem daquela partida para essa, embora seja um time muito diferente do Palmeiras por todos os desfalques que a gente vai mostrar já já? O Palmeiras tem que ter atenção de jogar uma final. A gente já viu o Santos ganhando muito do Palmeiras, mas no retrospecto do Abel, na Vila Belmiro, ele perdeu um jogo só. Né? O Abel contra o Santos tem 13 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, uma derrota em Barueri e uma derrota na Vila Belmiro só. Então o retrospecto do Abel é muito bom. A gente já viu o Santos ganhando muito bem do Palmeiras muitas vezes na Vila Belmiro, e na minha geração a gente viu o Palmeiras 4-0 e Palmeiras 6-0. Em 96, 6-0, 2004, 4-0. Não dá para você pensar num jogo desequilibrado, 6-0, 4-0, para nenhum dos dois lados. Dá para você pensar também, já vi 5-1 para o Santos. O Wellington Paulista deitando e rolando. Eu acho que é um jogo de muito equilíbrio. E é muito fácil a gente dizer assim, nesse jogo, o time que quer ganhar o campeonato tem que chegar lá e ganhar. Tem. Só que tem um adversário. Não é tão simples assim. E o adversário, embora o adversário seja o segundo pior mandante e o Palmeiras é o melhor visitante, esse dado é relevante para você pensar, para você projetar o jogo, mas não para você compreender o que vai acontecer no jogo. Porque no jogo, o Santos tem uma tradição gigantesca, o Palmeiras também, e vai ser no campo. Vai ser no campo, Mussete. E para isso, para o Santos conseguir essa vitória, o que o Vojvoda está preparando? Neymar vem de titular, será? Uma dupla com Robinho Júnior? Como é que vem esse time do Santos? Ô Lu, antes, rapidinho, uma informação. Flaco Lopes acaba de entrar no amistoso entre Argentina e Angola aos 40 do segundo tempo, no lugar do Lautaro Martinez. Está 2-0 para a Argentina, gols do Martinez e do Messi. Flaco Lopes entrando aos 40 do segundo tempo, que eu acho que de alguma forma pode facilitar. Nesse momento, os palmeirenses comemorando, hein? Palmeirenses comemoram. 5 minutinhos, que o árbitro não dê acréscimo, para não precisar jogar mais. 5 minutinhos, pega o avião, entra em campo no sábado. A tendência é que Flaco enfrente o Santos, e o Santos trabalha com essa informação, tá, Lu? A ideia do Vojvoda passa pela participação do Flaco Lopes, porque o Vojvoda entende que o Flaco tem um fator desequilibrante no jogo aéreo. Foi assim que o Palmeiras abre o placar contra o Santos. O jogo estava equilibrado, o Santos tinha acabado de quase abrir o placar naquela bola de bicicleta do Vitor Hugo, que o Gustavo Gomes tira em cima da linha, mas numa bola rebatida, Fux ganha pelo alto, o Flaco Lopes disputa com o Zé Ivaldo e encontra o Vitor Roque para destravar o placar. Então o Vojvoda está pensando sim na participação do Flaco, e é por isso que o Santos pode repetir a linha de 3 zagueiros ali com o Ilharão
existe uma dúvida entre Zé Ivaldo e Adonis Frias, e o Lua Pérez volta. Mas a grande novidade está no ataque. O Vojvoda está preparando esse time para uma dupla de atacantes de gerações de meninos da Vila. Robinho Júnior e Neymar. Existe uma preocupação defensiva dentro dessa escalação possível que a gente está vendo na tela. Barreal e Gabriel Bontempo teriam que marcar numa linha de 4, numa segunda linha de 4, porque Robinho Júnior e Neymar não têm essa pegada defensiva. O Neymar nem tenta e o Robinho Júnior tem 17 anos, não tem esse cacoete defensivo, mas o Vojvoda entende sim que é momento de se expor. Então, como o Robinho Júnior cai mais pelo lado direito, a tendência é que o Mike jogue e não o Igor Vinícius, porque o Mike é visto como mais defensivo que o Igor. E aí o Gabriel Bontempo e o Barreal poderiam fechar essa linha de 4 com uma dupla de volantes, João Schmidt e Zé Rafael, para que Robinho atue ao lado do Neymar. Mas outros diversos testes foram feitos, a entrada do próprio Guilherme, Lautaro, Tassiano, mas na maior parte do tempo o Santos teve essa dupla de ataque Robinho e Neymar, que seria titular pela primeira vez, o que é mais um fator motivacional para a torcida. Eu estou em todos os jogos na Vila, o Neymar obviamente tem esse fator, mas o Robinho Júnior, seja para jogar 3, 10 ou 45 minutos, é o tipo de jogador que faz lances que a torcida levanta. A Vila Belmiro tem muita gente sentada que reclama com quem está em pé. Basta o Robinho Júnior entrar para que todos criem uma expectativa de que a cada lance o Robinho vai fazer algo diferente, que é algo que o Neymar fez lá atrás, em 2009, 2010. Robinho Júnior tem esse poder. Então, saiu o anúncio da escalação no telão com Neymar e Robinho, com certeza vai ser mais um fator para que esse alçapão da Vila volte contra o Palmeiras. Ô, Mussete, se o Palmeiras viesse titular, o Vojvoda iria com essa coragem e ousadia toda? Duvido. Teria uma postura semelhante ao jogo do Allianz. O Palmeiras desfalcado facilita essa provável coragem que o Vojvoda vai ter. E olha, é uma coragem conservadora ainda, né? Porque pode ter uma linha de 3 na zaga, pode ter 2 meias marcando para o Robinho e para o Neymar, mas mesmo assim, para um time que está na zona do rebaixamento, ter Robinho e Neymar que não marcam, o Santos é 17º colocado e teria 2 jogadores basicamente que não ajudam muito o sistema defensivo. Então, dentro do contexto Santos, isso já seria muita coragem do Vojvoda. Funciona assim? Momento de se expor, foi a frase que o Mussete usou, que ficou aqui, que me pegou um pouco. Claro, né? Precisa ganhar, precisa tentar sair da zona do rebaixamento, dá para se expor jogando em casa, com o apoio da torcida, um Palmeiras desfalcado, mas dá para se expor diante do líder, Samir? O precipitado peca, né? Eu falei que dava Palmeiras, né? Não sabia dessa informação, né? O Lucas traz pra gente a escalação. Você mudou sua opinião, você viu o time e mudou sua opinião? Sabe por quê, Luísa? O Neymar tem que jogar ali. Desde que o Neymar voltou ao futebol brasileiro, eu tenho falado isso. O Memphis, por exemplo, do Corinthians, a gente sabe que a questão física do Memphis tem que tomar todo cuidado também. Mas ele joga ali próximo da área. O Corinthians jogou muito tempo assim, no losango, exatamente como o Lucas colocou o Santos. E o Neymar na posição do Memphis. É claro que ali no campinho ali o Memphis o Neymar está na direita, o Memphis joga na esquerda, mas são 2 atacantes. E o Memphis não vai fechar ali, quando tem as linhas de 4 para marcar, ele não fecha do lado esquerdo, né? O Garro fecha ali, o Yuri vem para a direita e o Memphis fica descansando lá na frente. Para quando a bola chegar, ele resolver como resolveu no ano passado, quando o Corinthians jogava assim. E por que eu puxei o Corinthians? Porque o Neymar, eu não entendo até hoje, me causa até uma indignação, como todos os técnicos que comandaram o Neymar no Santos, inclusive o Vojvoda, se o Santos vencer o Palmeiras, 3-1, 2-0, vão falar que o Vojvoda é gênio. Para mim, até demorou. Eu não classificaria como gênio, porque para mim nunca deveria se escalar o Neymar onde ele tem jogado. Primeiro, ele vem buscar bola no meio-campo, apanha toda hora, prende demais a bola, não tem mais a saúde física para jogar nessa posição. É uma coisa assim é incrível como nenhum treinador ainda viu que o lugar do Neymar é na área, a não ser que o Neymar, o Lucas tem alguma informação, é o dono do time e insiste em querer jogar naquela posição, de colocar a faixa. Aliás, nem sair para ficar batendo escanteio o Neymar, ele tinha que fazer, tem que descansar lá, perto da área. O poder de finalização dele é muito grande. Então, assim, por isso que eu mudo minha opinião. Se jogar nessa formação, o Santos tem chances, inclusive, de ganhar o jogo. Agora, Neymar, armando o jogo lá atrás, apanhando no meio campo e distribuindo bola para o Guilherme chutar na arquibancada,
Por isso que o Santos está na zona do rebaixamento. É falta de sabedoria dos treinadores. Repito, eu não sei se eles têm autoridade hoje para colocar o Neymar onde eles querem. Voivoda e companhia. O que é uma loucura, né? Que é uma loucura, mas que dá para a gente desconfiar. Dá. Né? Porque a gente sabe que é o menino rei na Vila, é o menino rei. Então... Haja visto o post do Alexandre Matos, né, gente? Então, assim, depois do piti que o Neymar deu e a declaração de afeto do Alexandre Matos. Ó, vou ser até mais ousado e radical. Se o Neymar começar a jogar nessa posição, a chance dele voltar à seleção brasileira aumenta a partir de hoje, mas vamos aguardar. Samir, eu acho que ele entrou assim contra o Fortaleza, ele jogou de centroavante contra o Flamengo. O problema é que ele vem bater o tiro de meta. Então, esse é o problema. Na formação contra o Flamengo, era 4-1, 4-1, e o centroavante era o Neymar. Mas na formação do Losango, ainda acho que melhora um pouco o PVC, com o atacante do lado e os meias vindo de trás, ainda mais com esses dois no Losango mais velozes. Mas eu tenho visto o Voivoda fazer, ele faz linha de quarto, balança o lateral para fazer. Contra o Palmeiras é que ele fez linha de 5, que ele não gosta de fazer. Ele fez um 5-4-1, mas o Neymar não estava no Allianz Parque. O Neymar entrou, o Neymar voltou contra o Fortaleza no segundo tempo e jogou de centroavante. E o Neymar contra o Flamengo, ele tinha um 4-1-4-1 e que você tinha a possibilidade do Guilherme se aproximar dele, mas o Neymar era o homem mais solto do ataque. Ele era livre. O problema é que o Neymar sai lá da frente e vem aqui bater o tiro de meta. Aí é um problema do Neymar. Não é da formação tática. Ele está lá na função do Memphis descansando. Sim, mas eu citei isso, porque vaidade, que eu falei, eu não sei se os treinadores conseguem colocar o Neymar aonde ele tem que jogar. Porque a gente sabe, eu estava conversando com um ex-jogador outro dia lá em Santos, e ele falou para mim, o jogador tem essas vaidades. O cara é tipo quando o Ronaldinho Gaúcho voltou pro futebol brasileiro. O Neymar parece que quer ser um Ronaldinho Gaúcho. Ele quer ser o mentor do time, o dono do time, o capitão. Aí vem buscar bola, vem bater escanteio, vem bater faltas. Eu não vejo o Neymar atuando nessa posição. E gosto mais ainda com o companheiro de ataque, viu, PVC? Eu sei que realmente ele está lá na área fazendo o pivô, jogando como falso 9, mas o Neymar como falso 9 nem na seleção deu certo. Eu gosto dessa formação, com dois atacantes que ele fica de frente para o gol. Ô, PVC, você gosta dessa ideia do Voivoda e pensando especificamente para essa partida? Eu acho que se for o Robinho Júnior, o Robinho vai jogar... Bom, o Vitor Hugo jogou uma grande partida no Allianz Parque na ponta direita. Era um 5-4-1. Contra o Palmeiras no Allianz Parque, o Ilharão foi mais terceiro zagueiro do que primeiro volante. Embora ele tenha essa função híbrida, ele sobe como volante e entra como zagueiro. Mas o Santos passou muito tempo sem a bola no Allianz Parque. Então ficavam Mike, Zé Ivaldo, o Ilharão. Não era o Luan Pérez, né? Era o Alexis Duarte e o Souza. Aí fazia a linha de 4, que era Vitor Hugo, Zé Rafael, João Schmidt e Barreal. E na frente o Lautaro. Era o time do Allianz Parque. Eu acho que a formação vai ser parecida com isso. Vai ser um pouco menos, porque o Palmeiras não vai ter o Vitor Roque. Então ele vai subir o Ilharão um pouco mais. E aí onde é que entra o Robinho Júnior? O Robinho entrou no Allianz Parque, e entrou bem nos minutos finais do Allianz Parque, pelo lado direito. Mas o Vitor Hugo não é um jogador para jogar do lado esquerdo. Então o Robinho vai jogar do lado esquerdo, porque o Robinho vai fechar uma ponta. Por mais que ele não tenha condição tática, maturidade para fechar o lado, quando o Santos perder a bola, ele vai voltar fechando, vai virar um 5-4-1 na movimentação. Ele vai fazer um 5-3-2, mas que vai virar 5-4-1 quando perder a bola. E aí, para não ter esse cenário do Robinho voltar muito, e nesse ponto eu acho que não vai ser o Vitor Hugo que volta pela esquerda, porque o Vitor Hugo ficou muito confortável na direita, você vai ter que compor com alguém voltando. Se você tiver a bola, aí vira 5-3-2 ou vira 4-1-3-2 e você tem o Robinho com um parceiro de ataque. Se o Palmeiras tiver a bola, o Robinho vai voltar fechando nos lados. Dava uma prancheta aí, PVC, sua pranchetinha tá aí. Não, deu pra entender, velho. Você tá de folga. Tá de folga, tá? Ela tá na praia? Ela tá tomando um chopinho na praia? É justo que ela trabalha umas tampinhas, PVC, umas tampinhas sai, vai. Umas tampinhas de cerveja pra ela, pra alimentar a prancheta. Ela merece, trabalha muito o ano todo. Vê jogo, viu? Segunda-feira a gente volta.
Essa prancheta vê jogo, viu, gente? Ô, Mussete, pra gente fechar o Santos e ir pro Palmeiras, me chama a atenção também Gabriel Bom Tempo de titular, né? É um jogador que surge aí como uma novidade, que entrou muito bem contra o Flamengo. Então ganhou espaço aí e tá nesse time do Santos. E Luan Pérez, que teve aquele episódio, né, cumprindo o protocolo de concussão, confirmado na zaga, sem Zé Ivaldo. Zé Ivaldo que teve um contratempo ali, falando do Bom Tempo, teve um contratempo com o Neymar. Pois é, o Luan Pérez, ele teve o protocolo de concussão ativado, ele volta a treinar hoje. Então, ele não treinou na terça, que era o regenerativo, perdeu 2 trabalhos táticos e volta a campo hoje, mas ele é titular absoluto do Vojvoda e deve jogar. O Zé Ivaldo estava ali, de alguma forma, tampando um buraco, porque ele não estava nem sendo relacionado. Então, diante dos desfalques, da tentativa de mudar, da preocupação do jogo aéreo, o Zé Ivaldo voltou, mas eu não acredito que ele seja titular contra o Palmeiras. Pelo menos foi o cenário até o treino de ontem, né? O Vojvoda mexe bastante. O Gabriel Bom Tempo era um pedido antigo da torcida, por mais que o Vitor Hugo tenha feito um grande jogo contra o Palmeiras, o Bom Tempo começa o treino de ontem como titular. O Bom Tempo é esse cara que era meia ou ponta direita na base, ele sobe profissional com caixinha como segundo volante, mas ele é capaz de fazer camisa 8, ponta direita, e já foi até falso 9 com o Kleber Xavier, um cara polivalente que entra e muda o jogo. A tendência é que ele inicie essa partida, pelo menos no treino tático de quinta. Ele começou e depois o Vojvoda colocou o Vitor Hugo no lugar dele. No ataque, Robinho começou com o Neymar e depois o Robinho saiu para a entrada do Tassiano. E aí o Vojvoda começou a fazer 1000 testes. Ele começa de um jeito e o time termina completamente desfigurado. Entrou Guilherme, entrou Lautaro, entraram vários jogadores. Mas eu tento me basear no como ele começou o trabalho tático, que foi nessa formação. Vamos ver como ele treina daqui a pouco. Eu trago aqui no UOL a confirmação certamente. Mas eu acho que dificilmente vai fugir desse time com uma ou outra mexida. Mussete é assim, né, gente? É tempo real do treino do Santos. Você percebe? É o rei da Vila Belmiro, né? E era só para ele falar a escalação, ele agora virou, né, o homem do tempo, porque o Bom Tempo voltou. Tava cheio de tempestade lá. Tinha tempestade, ventania na Baixada Santista, aí ele vem falar que o Bom Tempo voltou. É para falar do jogo. Aqui voltou. Aqui para o Engenho, o Bom Tempo voltou, tá o solzinho. Bom, então, ótimo. Pro fim de semana é bom tempo. Ô, PVC, falando desse Palmeiras agora, um time desfacelado, né? São 13 desfalques e o Abel pensando como vai armar a equipe. Essa informação de o Flaco Lopes estar jogando pouco tempo na seleção argentina, vai voltar, joga em Luanda, né? E vai voltar rapidinho. São 8 horas de voo, né, gente? Mas acaba o jogo, ele já volta correndo. Dá para imaginar um Flaco titular e aí ajudar esse ataque do Palmeiras, que está tendo que improvisar. Olha o tanto de gente fora, gente. O Everton lesionado, Gomes, Piquerez, M. Martínez, Facundo Torres, Flaco Lopes, Ramon Flaco Lopes, vamos tirar dali, né? Vitor Roque e o Sousa, que são os convocados, e os lesionados, além do Everton que eu citei, o Alan, o Andréas Pereira, o Figueiredo, o Lucas Evangelista e o Paulinho, né? Isso já tem bastante tempo. PVC, dá para pensar em Flaco titular amanhã? Acho que dá, porque ele está jogando só 5 minutos. Mas primeiro tem que chegar no Brasil. Eu acho que o time que eu estou projetando é com o Bruno Rodrigues, mas dá para chegar ao Flaco, sim. Só que eu acho que nesse caso o Flaco não joga como 10, ele joga como centroavante. Ele entra para mim nessa função que nesse desenho está o Bruno Rodrigues. Carlos Miguel, Kelvin, Murilo, Micael, Jefté, Bruno Fux e Aníbal, Maurício Rafael Veiga e Felipe Anderson, e o Lopes joga como centroavante. A impressão que eu tenho é essa, só que primeiro ele tem que chegar no Brasil. Pois é, seria um reforço e tanto, né? Porque a gente está pensando. O Maurício, que pode até atuar de falso 9 também, né? Que nem é da posição dele. E um Bruno Rodrigues, que está voltando agora. Até já fez um gol, vem ganhando um pouco de espaço, mas ficou 2 anos fora, não fez ainda um jogo completo inteiro. Então seria, assim, uma mudança muito mais radical. E, claro, você ter um reforço do Flaco pelo momento que ele vive e a qualidade que ele tem, seria uma baita ajuda para esse Palmeiras, né, Samir? Não, eu tô com o PVC, sim, Luísa. Tem que deixar ele na área mesmo. Né, o Maurício ali caindo pela direita, o Rafael Veiga na armação, né, o Felipe Anderson pelo lado esquerdo e o Flaco Lopes dentro da área, porque ele tem indo muito bem, né, na parceria com o Vitor Roque. O Palmeiras não tem o elenco que o Flamengo tem, mas mesmo assim, né, dá para acreditar que o Palmeiras pode sair com um resultado positivo, até por toda a pressão que
que o Santos enfrenta aí na temporada lutando contra o rebaixamento. Mas, para mim, não tem outro lugar para colocar o Flaco Lopes, né? São as opções que o Palmeiras tem hoje, tem que colocar ele no ataque. Até se tivesse o Alan também, né, à disposição, ainda iria com o Flaco Lopes no ataque. Pois é, porque são muitas mudanças no meio também, né? A gente falou ali, ó, Andrés Pereira não tá, o Alan, a gente tinha perdido o Evangelista, enfim, são muitas mudanças. Mas, ô Musetti, essa formação, o Vojvoda acha que dá ir para um pouco mais para cima diante dessa formação, né? Mas o Abel Ferreira, claro, também mantém a confiança na sua equipe. Dá para imaginar que postura que o Palmeiras vai ter na Vila contra o Santos, jogando fora de casa, nesse ambiente que vai estar totalmente pró-Santos, que a gente já citou? Eu acho que o Palmeiras vai ter uma postura um pouco mais defensiva, conservadora, comedida, talvez não sei a melhor palavra, mas o Santos tem tido muitos problemas quando enfrenta times que se defendem bem. O Santos não tem muita criatividade, tudo bem que esse jogo pode ser atípico com Neymar e Robinho Júnior, que são dois jogadores de muito talento, que individualmente podem se encontrar em campo e achar espaços. Mas o Santos tem tido mais facilidade quando enfrenta times que atacam. O Santos teve bons momentos contra o Palmeiras, teve bons momentos contra o Flamengo, fez bons jogos contra o Botafogo, Atlético Mineiro, contra o próprio Corinthians na Vila, São Paulo, já contra a Vitória e Fortaleza, que foram times que jogaram no erro do Santos. O Vitória e Fortaleza acharam espaços durante todo o jogo. O Palmeiras é muito melhor e mais organizado que esses times. Então, acho que o Abel, dentro desse contexto de desfalques, certamente vai ter um meio-campo um pouco mais defensivo, se jogar ali o Fux com o Aníbal, né? 2 volantes, mais camisa 5 ali, o Fux nem volante de origem com a liberdade desse ataque. Se o Flaco jogar, são 4 jogadores de frente ainda muito bons, que até outro dia eram titulares do Palmeiras. Mas acho que mesmo nesse contexto, o Abel vai jogar no erro do Santos na Vila, dado esse histórico e o número de desfalques do time. Qual vai ser a postura do Palmeiras, PVC? Vai tentar pressionar desde o início, a tentar fazer o que muitas vezes dá certo e que deu muito errado em Quito, mas acho que ele vai tentar fazer isso. Talvez tentar repetir a estratégia do jogo contra a LDU, que é afogar o adversário mesmo num 3-1-6. Acho que vai ser por aqui, mas não dá para ter certeza absoluta. Não acho que o Palmeiras vai jogar esperando o Santos. Ô, PVC, tá faltando tanta gente que o Abel teve que recorrer até o Sub-20, né? Vários jogadores do Sub-20 relacionados. O Larson, meio-campista de 20 anos, Eric Belé, Riquelme Felipe, jogadores que não são conhecidos ainda, né? Claro, estão surgindo agora, mas podem ser utilizados de repente? O Larson pode. O Larson, o noticiário falou, o Larson teve uma notícia de 2 meses atrás que o Palmeiras tinha comprado o Larson, porque o Larson precisava ser comprado porque ele vai estourar a idade, então tinha que decidir que quem ia comprar ia ser o profissional. E aí teve o aval do Abel e o Palmeiras contratou o Larson. O Larson estava na base do Palmeiras, mas era do Goiás. E tem treinado, e tem vinha jogando muito bem, e está treinando bem. Pode ser uma opção. A gente está falando o tempo inteiro de jogar Bruno Fux e Aníbal, mas ele pode optar por Bruno Fux e Larson, por Aníbal e Larson. Não vai ser uma extraordinária surpresa se isso acontecer.